Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 4 de junho, onde tivemos o Ibovespa aí fechando com a leve queda de 0,2%, gerando um primeiro sinalzinho que pode ser um processo de recuperação, vou falar mais a respeito dele. Ontem eu gravei a análise de fechamento do pregão e vacilei aqui, demorei para publicar. Hoje vou ficar atento para isso não acontecer, publicar o mais breve possível aqui para vocês, a análise de fechamento do pregão. Mas por falar nessa análise de fechamento, se ela for útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado ou em termos de leitura dos ativos, do mercado, enfim, uma perspectiva aí dentro, logicamente, da minha visão mais na parte de análise técnica, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe também esse vídeo para que ele possa agregar valor para outros investidores, por exemplo, um amigo seu ou um familiar seu. Podem nos encontrar aqui com bom conteúdo, não só na parte de análise, mas tem muito conteúdo gratuito aqui de aprendizado. Nosso papel aqui é buscar contribuir ao máximo aqui com vocês. Vou rodar aqui a vinheta dessa análise de fechamento pregão e na sequência a gente começa aí com a análise do Ibovespa. Então vamos lá, vamos começar aqui com o Ibovespa, caiu 0,19% e o sinal de possível recuperação que eu tinha comentado, na região de suporte aqui em azul, dando um zoom menos, região mais longa, porque é de 50% de retração para 61,8% de retração. A faixa de suporte, onde se eu boto no gráfico semanal, passa por uma região aqui de topo anterior, então está dentro dessa região. Como fechou abaixo dos 50%, seja no gráfico semanal, seja no gráfico mensal, aumenta a probabilidade de poder chegar no 61,8%. Mas antes desse patamar, a gente tem, pelo gráfico mensal, tem o suporte aqui válido ainda, região aqui de fechamento na faixa ali dos 121.900, 121.940, então é uma região válida até o fechamento desse mês. E pelo gráfico semanal, a gente tem essa região aqui na faixa 120.200 até a retração de 61,8%, que está exatamente nos 119.810 pontos. Então essa faixa aqui azul representa esse processo de retração. Por falar no Ibovespa, expectativa para o mês de junho, uma leitura maior de prazo mais longo até o prazo mais curto, eu fiz uma análise especial hoje, já está publicada aqui dentro do canal, ela é exclusiva para membros do canal. Membros aí, DV Comunidade. Basta você clicar aqui em Seja Membro, aí você vai ver lá, Seja Membro. O que precisa ser para DV Comunidade? O que acessa? Desde radar da semana, a essa parte o que esperar para a nossa bolsa para o próximo mês, dados estatísticos e tudo mais, e outros benefícios, você pode aí participar também dessa comunidade. Vamos lá, voltar aqui. Então, temos a formação de um martelo, um padrão de reversão dos candles, que é um indício na leitura, no final, independentemente do nome, essa sombra inferior significa dizer que houve um processo de recuperação por parte dos compradores, levando o fechamento da mínima até mais aqui para próximo da máxima do dia, o que representa um processo de recuperação, segundo o pregão, que gera essa sombra inferior, que aumenta a chance de ter algo para cima, que é o contrário quando você tem uma sombra superior. Você aumenta um fechamento mais próximo da mínima, você aumenta a expectativa para baixo, aqui você aumenta a expectativa de ter algo para cima. Então, se o Ibovespa no próximo pregão oscilar acima da máxima do pregão de hoje, 122.031 pontos, isso aumentará a probabilidade de ter algum repique de alta, uma correção dessa queda. Correção é ou um movimento lateral ou um movimento de alta. Movimento de alta, correção no preço. Movimento lateral, correção no tempo. Quais são os desafios para o Ibovespa na correção? É onde está passando aqui a média móvel exponencial de 10 períodos, está na faixa 123.710. Nós temos essa região em vermelho aqui, região de mínima desse fundo aqui, até um patamar mais testado. Vai ali no patamar de 123.400 a 124.200. O que era para ser um nível de suporte, passou agora, é um patamar agora de avaliação em termos de resistência, onde o Ibovespa pode parar de subir e continuar caindo a favor da sua atual tendência de baixa de curto prazo.
Então, Ibovespa superando o 122,031 gera essa expectativa de ter algum processo de recuperação no decorrer dessa semana. No mini índice, nós temos aqui até o dia no 0 a 0 já, ó, vindo aqui para um fechamento muito próximo da. Ainda tem espaço ainda para, em termos de tempo, para fechar o pregão, até as 18 horas, mas o fato é que a gente, olhando aqui para o gráfico 60 minutos, ó, veio aqui para cima, parou no nível de resistência, gerou um sinal de baixa, mas permaneceu acima da média. Então, se abrir o próximo pregão subindo, que seria superar a máxima do pregão de hoje, reforça a chance de focar um pouco mais em compra de day trade, tentando pegar movimento para essa região aqui, ó. Região ali na faixa dos 122.650 até essa máxima 122.920. Fundo ascendente no gráfico de 5 minutos, até mesmo pivô de alta, seriam das alternativas de buscar compra aí de day trade para o mini índice. Por outro lado, se houver um fechamento aqui para baixo dessa região, ó, principalmente para baixo, pelo menos os 121.785, 120.780, sinalizações de baixo no gráfico de 5 minutos, como pivô de baixo ou topo descendente, também apontaria mais para a venda. Então, superou a máxima desse pregão aqui, reforça a chance mais de se buscar operação de compra de day trade aí no próximo pregão. No dólar, nós tivemos um dia aí de alta de 0,66%. Tivemos não, né? Estamos tendo um dia de alta, não fechou ainda. Segue a favor da sua tendência de alta de curto prazo e já batendo no primeiro nível, que era um ponto que era mais provável testar, que é essa região aqui dos 294,5 até os 300, basicamente. Então é uma região de resistência que está aqui em cima dessa resistência agora, a máxima que é 299,5. Onde é que está a projeção de alta do dólar? Está lá na casa dos 5,350, uma projeção maior. Uma projeção de um pivôzinho de alta que gerou aqui, está no 5,320. Então, primeiro ponto de projeção, 5,320. Segundo ponto de projeção, 5,350. É a projeção aí para o dólar nesse momento, sem sinal de baixa. Para gerar algum sinal de baixa, teria que perder essa mínima aqui na faixa dos 5.261,5. E olhando para o intraday, focando mais em day trade, o que seria interessante acontecer para apoiar mais compra? Se abrir subindo e passar a gerar, continuar gerando sinal de alta, eu só focaria mais só em fundo, não em pivô. Fundo ascendente aí para cima dos 303,5, ficaria mais para se buscar a operação de compra. Qual outra alternativa de compra interessante? Abre caindo e aqui nessa região da média do gráfico 60 minutos gera algum sinal de alta, um fundo, apoiando novamente compra, desculpa, compra aí de day trade no dólar. Por outro lado, abriu caindo, dá para se buscar a venda? Até daria para se buscar a venda, não seria o cenário mais interessante que eu gostaria aqui de atuar, seria um pouco mais restritivo. Abre caindo, gera-se pelo menos sinal de baixa aqui de topo descendente para baixo, num patamar de 297,5, daria até para apoiar um pouquinho mais a venda, ou abre caindo mais forte para baixo dessa região aqui de topos anteriores, aí esse fundo aqui, vem aqui para baixo, gera topo descendente, eu ficaria focando em buscar operação na ponta vendedora no dólar. Mas lembrando, o contexto, o cenário do diário, do gráfico de 60 minutos, ainda continua apoiando mais operações de compra, apoiando no sentido de ter uma melhor relação risco-retorno para operações de compra. Ações, vou falar aqui de PTR4, que no pregão de hoje gerou uma queda de 1,11%, mas fechou acima das médias, não fechou abaixo. Como eu já comentei, o que seria negativo aqui, até que aumentaria a probabilidade de queda? No pregão passado eu comentei, fechamento para baixo da média com nova mínima no pregão seguinte seria algo negativo. Se no próximo pregão oscilar abaixo da mínima desse pregão aqui, reforça a chance realmente de ter um movimento para baixo. Mas já foi um primeiro indício positivo aqui. Se ela no próximo pregão romper essa máxima aqui, reforçará a chance de fechar esse gap aqui. Então, um momento importante para Petro. Oscilação abaixo da mínima do pregão de hoje, que está em 37,70, aumentará um pouco mais a chance de vir a fechar esse gap. Superação aqui desse patamar, lógico que superação dessa máxima já é um primeiro indício positivo, de sustentação em cima da média, mas reforça ainda mais a chance de fechar esse gap aqui, se oscilar aí acima dos R$ 38,93. Quem tiver comprado tem a opção de botar o stop aí abaixo dos 37,70 ou se fechar abaixo da média e gerar nova mínima no pregão seguinte. Depois aqui de Petro, Vale 3, no dia de hoje, queda de 1,02%. Também, assim como o Ibovespa, deixando um sinal de martelo, um padrão de alta dos candles, que precisa de confirmação, superar a máxima do pregão de hoje, é a confirmação.
para aumentar a probabilidade de repique de alta. Mas lembrando, repique de alta. Ah, Dalton, se superar essa máxima, eu vou comprar aqui e vou sair aqui na Vale. Seria menos provável isso acontecer. Eu diria que se fosse buscar algum objetivo aqui, seria olhar um pouquinho mais para a região da média móvel exponencial de 10 períodos. Que inclusive, dependendo do repique de alta aqui, o foco seria um pouquinho mais de olhar para a venda de swing trade, tentando mirar essa região aqui dos R$ 60 ou para baixo desse patamar. Então, sinal de alta aqui, quem for arriscar, não exigir um objetivo muito longo para cima, porque pelo que está acontecendo pelo gráfico semanal, ainda tem uma chance maior de poder ter algo maior para baixo, falando de curto prazo. Não necessariamente já no próximo pregão. Pode ser no curto prazo, faz ali um movimento de subida e depois já era um movimento aqui para baixo. Alguns pregões pode ser nas próximas semanas, ainda está dentro do processo aí de curto prazo no papel. Qual seria a primeira resistência nessa ação? Na faixa dos R$ 61,87. Primeira resistência está bem aqui nessa região, que é o gap aqui, o fechamento de ontem. E depois disso, o próximo nível de resistência, se começasse a subir a partir de hoje, pegando aqui a retração de tudo que ela caiu, 63,07, e depois essa região que seria a mais relevante, passando aqui por esses topos anteriores, perto dos 63,82, já tem até a média móvel exponencial de 10 períodos, que também é um ponto de funcionar como resistência. Médias já ficando alinhadas para baixo, a média de menor periodicidade passando para baixo da de média de maior periodicidade. Depois de Vale 3, eu vou falar de CEMIG 4, apenas comentando que ela só reforçou o sinal de entrada ontem, que foi uma compra recomendada. Dessa compra recomendada superou a máxima do pregão aqui anterior hoje, fechou acima da média, alta de 0,79%, então segue aí dentro da nossa posição comprada aí de swing trade. Destaque do dia, destaque positivo, dentro de ações ligadas ao Ibovespa, que estão dentro do Ibovespa. O destaque positivo para a SLCE3, que fechou em alta de 3,04%. Mas se eu olho para o gráfico semanal, essa alta não representa muita coisa, assim, em termos de, eu vou abrir uma compra no papel aqui. Se eu tivesse comprado, eu deixaria o stop aqui embaixo. Mas é um ativo que eu olho para o semanal, quando eu bato isso aqui, cara, isso aqui não me apoia compra ou venda. Tipo, tá muito lateral, eu não vou botar meu capital aqui dentro desse ativo, vou pegar um ativo que está mais interessante. Ou se for arriscar, é arriscar mais próximo possível da região de suporte. Pegar um sinal de alta aqui, seja no diário como uma superação dessa máxima aqui, o que ainda ficou um pouco grande, ou num gráfico de menor velocidade como 120 minutos, mas de maneira geral, comprar o ativo aqui, mesmo que tenha perspectiva de vir aqui em cima, não seria a minha escolha, tá? Abaixo das médias, aqui semanal também abaixo das médias, fora a questão de contexto mais negativo, resistência muito forte, relações que eu estou não é das melhores. Qual o cenário que mais me apoiaria a compra, então, nesse papel? É ela romper toda essa região aqui, e passar a gerar sinalizações de alta já acima dos 18,70, pelo menos. Isso chamaria mais atenção para a compra. E Magazine Luiza, 8,12% de queda no pregão de hoje. Não anulou o sinal de alta do pregão passado, fundo. Anula se oscilar abaixo dos 11,40, que seria um stop para quem resolveu comprar no curtíssimo, curto prazo, swing trade nessa ação, se oscilar abaixo de 11,40. Mas o fato é que a ação segue dentro da sua tendência de baixa de curto, médio e longo prazo. O que isso significa dizer? Que ela só vai cair? Não, ela pode subir em alguns pregões, pode até subir em outra semana, mas o fato é que o risco para compra é maior. Chance de o movimento de subida ser mais fraco e da queda ser mais forte. Essa é a característica de uma tendência de baixa. Por esse motivo, o risco é maior de operações de compra. Não é o que vai necessariamente acontecer, até onde ela pode subir, até onde ela pode cair. Não é. A questão é, dentro desse cenário, eu prefiro não comprar esse papel. Prefiro ficar de fora porque eu ainda não consigo ver no gráfico dessa ação algum indício de força por parte dos compradores que me gera a possibilidade de vou arriscar compra nesse papel. Até porque eu não tenho muito paixão por ativo, né? Assim, a não ser atuar a favor da tendência do papel, ou seja, se for para focar em compra, que esse ativo gere algum rastro no gráfico que tenha um indício de compradores aqui. Eu olho para o gráfico mensal, eu vejo uma tendência de baixa. Olho para o gráfico semanal, eu vejo tendência de baixa. Então, arriscar contra esses contextos aqui não costuma ser das melhores escolhas. Por mais que ela possa subir no próximo pregão, é um ativo ainda que continua apontando para a região dos R$ 10 a R$ 9, falando de curto para médio prazo. Banco do Brasil, fechamento do pregão de hoje com alta de 0,29%, segue ali também enrolado, caindo devagarzinho, porque a gente olha para o gráfico mensal aqui, vou botar do lado de cá para ficar mais claro, está dentro de um processo de correção,
corrigindo toda essa subida aqui, que a última vez que tocou na média foi aqui assim, já são 17 candles sem tocar na média, então o caminho mais provável seria testar essa média móvel exponencial de 10 períodos. Apesar de estar dentro da tendência de alta de médio para longo prazo, e a correção está sendo bem fraca, mas ainda não está apoiando compra. Por mais que seja um banco que esteja forte, assim como o YouTube, comparado com o BBDC4, BBS é um banco que está mais forte, até fiz uma análise, aqui está disponível aqui gratuitamente, sobre os 3 bancos que eu considero interessantes aí para pensar em médio a longo prazo, comentei até sobre o BBS3, mas nesse momento, tecnicamente falando, não tem nada que me apoie a buscar uma compra. Adalto, se abrir aqui subindo, superar essa máxima, seria uma compra com stop aqui, um fundo ascendente. É uma alternativa, só não encaixa para mim. Pode subir, enfim, eu não estou aqui para dizer se vai subir ou se vai cair, até porque eu não tenho esse controle, não tenho essa bola de cristal, mas a pergunta que eu tenho e o controle que eu tenho é: isso aqui encaixa para mim uma compra? Não, não encaixa. O cenário desse papel me apoia uma compra de swing trade? Não, não apoia nesse momento. Então, não faço nada nesse momento para que ela gere uma expectativa, pelo menos que melhore, assim, pelo menos eu vou falar assim, objetivamente, o que então ela geraria a possibilidade de você trabalhar na compra, Dalton? Ela romper essa máxima aqui, ela quebrar uma estrutura de baixo, que para mim, se ela superar aqui, ela quebra essa estrutura, superando os 28,13, e depois disso, proporcionar sinalização de alta, fundo ascendente ou pivô de alta, a partir dessa quebra aqui, dessa estrutura atual de baixa do papel. Depois de BBS3, JBSS3, que está num processo de correção aqui no gráfico diário, semanal dentro do movimento fraquinho de baixa, segue dentro de uma tendência de alta de prazo maior. Dá para ficar monitorando aí para ver se ela gera algum sinal de alta aí nos próximos pregões, tentando pegar algum movimento de subida nessa ação, ou pelo gráfico semanal mesmo, se ela nas próximas semanas continuar caindo e gerar algum no decorrer de junho aqui um sinal de fundo, também apoiaria para compra de curto a médio prazo. Então, um ativo que chama minha atenção para compra, mas desde que gere esse sinal de alta, aí, seja pelo gráfico diário ou pelo gráfico semanal. GUAR3, que foi outro pedido aqui que vocês enviaram, JBSS3 foi um pedido de quem é membro aqui dentro do canal. Na verdade, foi pedido que foi feito pelo app DV Invest, então a gente prioriza aqui atender os pedidos de análise de quem está enviando aqui os comentários aqui embaixo. Se você pode enviar, fica à vontade. Mas se você for membro do canal ou tá lá dentro do aplicativo DV Invest, seja assinante ou num período de teste do aplicativo, também você tem prioridade quando você faz o pedido via app DV Invest, ou se faz o pedido por aqui pelos comentários e você é membro do canal. A gente tem essa separação aí de dar prioridade, tá? Então aqui no gráfico da GUAR3, é um ativo que vem ali olhando para um gráfico maior, mensal, região de desafio entre as médias. Normalmente, quando você tem um mensal entre as médias aqui, você começa a ter indefinição em um prazo maior. Você pega o semanal, subiu aqui, gerou um pivô de alta, mas já voltou aqui para dentro, já vem várias semanas lateralizando, não tá legal. Então, se fosse para buscar uma compra, romper essa máxima aqui, ó, arriscar uma compra para tentar pegar algo aqui para cima, se romper essa máxima aqui do 7,95, gerar um pivôzinho de alta aqui, que seria algo bem mais ou menos, né, mais parecido, mais ou menos no sentido de a formação seria algo tão representativa, essa formação desse ombro, cabeça, ombro invertido aqui, mas seria a alternativa de arriscar uma compra superando 7,95, que se tivesse comprado, ou se vier aqui a perder essa mínima aqui, que não é tão representativa, mas principalmente isso aqui, ó, perder esse patamar, seria um sinal de possível saída de uma posição comprada em GUAR3. Falando agora de Auri 3, fundo ascendente no papel, quem abriu compra, bota stop aqui abaixo dessa mínima, ação dentro de uma tendência de alta de curto prazo, pelo gráfico diário, você olha para o semanal, entre as médias, então aquela região que pode ficar um pouquinho mais travada aqui, mas de maneira geral, um stop aqui abaixo dos 11,93 estaria bem posicionado, tentando pegar algo maior aqui para cima nessa ação. O desafio dela está sendo esse aqui, ó. Ela fechou uma vez acima, já voltou para baixo no pregão seguinte. Então, que região é essa aqui? Região dos 12,23 até um patamar de 12,26, zona de resistência mais relevante para a Auri 3. Tá? Olhando para o gráfico mensal aqui, ainda nada muito representativo. Gerou um fundo depois de ter perdido isso aqui, ainda papel bem enrolado. Tá? Se fosse buscar, é só compra mesmo, atuar nessa compra de swing trade aqui com stop abaixo de 11,93. Raia Drogasil, ação que perdeu essa aqui, essas ações, essa aqui, Magazine Luiza.
Das ações aqui que eu estou comentando hoje, a Magazine Luiza, Raia Drogasil, são ativos que estão olhando mais para baixo. Tá? Até eu coloquei isso na capa aqui quais ações estão que fica preocupante estar comprado, né? A gente tem aqui, ó, um papel que gerou pivô de alta e um único movimento quebra a estrutura de alta. Então, o que eu ficaria de olho em Raia Drogasil? Em venda, gerar pivô de baixo ou topo descendente nos próximos pregões, ficaria mais interessado em buscar a operação de venda. Se olha para o gráfico mensal, todo travado aqui, mas dentro do que está acontecendo, a expectativa seria de vir um pouco mais para baixo. Semanal, dá para ver um pouco melhor ainda o que está acontecendo. Ó. Veio aqui na zona de resistência, deu uma pancada para baixo, o caminho mais provável seria perder esses 3 fundos. Caminho mais provável, apesar da lateralização aqui, ó, essa lateralização desses 2 fundos, desses 2 topos, o caminho mais provável nesse momento, pela forma como vê essas 2 semanas aqui, seria vir para perder essa região. Então, por esse motivo, se eu fosse arriscar algo, seria mais na ponta vendedora e não seria ponta compradora em cima desse papel. É isso, amigos. Espero que tenha sido útil aí para vocês essa análise de fechamento do pregão. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, compartilhar também esse vídeo. Agradeço demais. Pode deixar também seu feedback aqui nos comentários. Um grande abraço e até amanhã.